Pois bem, ouvintes da Rádio Web Recordações, está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, programa de número 9, neste 19 de outubro de 2023, programa da Sociedade Espírita Caminho da Luz, Praia Grande, Santa Catarina, hoje com o tema A Parábola do Filho Pródigo. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Assim sendo, damos boas-vindas a todos os ouvintes já sintonizados conosco e saúdo aqui as três nobres palestrantes, argumentadoras do programa, né? A Regina, a Rejane e a Martinha. Boa noite a todos. Boa noite Paulo, boa noite Rejane, boa noite Martinha, boa noite a todos os nossos ouvintes entre os dois mundos, que tenhamos um excelente programa. Boa noite a todos, aos nossos ouvintes, aqueles que me acompanham aqui, o Paulo, a Regina, a Martinha, e que Jesus nos abençoe com a sua paz e que tenhamos um excelente programa. Bom programa para todos. Martinha. Boa noite, amigos aqui presentes do plano físico, do plano espiritual, todos os ouvintes desta rádio maravilhosa. E como disse as gurias, que tenhamos assim uma noite próspera, de muito ensinamento. Obrigada. Muito bem. Então, antes de darmos início ao tema da noite, faremos como de praxe a nossa prece de abertura. Prece de abertura. Agradecemos Chico Xavier por Emmanuel. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Convidamos os ouvintes do programa Entre Dois Mundos a conhecerem a Sociedade Espírita A Caminho da Luz, localizada à Rua Abel Esteves de Aguiar, número 710, no centro da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, onde realizam-se palestras
todas as quartas-feiras, a partir das 19h45. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, amigos, ouvintes, vamos dar início então ao tema da noite, né? A parábola do filho pródigo. Abrimos então as argumentações com a Regina. A parábola do filho pródigo ensina que a bondade de Deus nunca fecha a porta ao arrependimento e ao resgate do filho que deseja voltar para a casa do Pai, um Deus que nos acolhe e nos ama. Jesus procurava promover as transformações morais das pessoas, sempre com suavidade e amor. Apesar de seu nome tradicional, esta parábola também poderia ser chamada de a parábola dos dois filhos, ou ainda a parábola do filho pródigo e a do filho obediente, destacando também o papel do filho tradicionalmente menos comentado, e estudado. Essa sugestão é baseada em uma reflexão muito simples. Ora, alguns de nós agimos como o filho pródigo e ora agimos como o filho obediente. Portanto, somos os dois. Nós somos os dois filhos nesta parábola, tentando a cada momento que passa para um ou outro lado, dependendo dos nossos valores espirituais, do contexto da vida, no momento em que estamos enfrentando o nosso dia a dia, as nossas tribulações, e do que estamos sentindo em relação à vida, sobretudo em relação a nós mesmos e ao nosso irmão. Regiane? E daí, como você nos agrega ao conhecimento. Regina. Então, é essa relação nossa com os nossos irmãos aqui num planeta encarnado, Então, a parábola do filho pródigo, ela é, dentre todas as imaginadas pelo Divino Mestre, a mais conhecida e a que mais tem sido comentada. Trata-se de página tocante que fala a nossa alma e nos sensibiliza o coração. É geralmente sob o aspecto sentimental que as parábolas do Cristo são vistas e interpretadas, tendo mesmo fornecido elementos de vasta literatura em torno de seus enredos. Mas não devemos vê-las apenas sob esse prisma, senão aprofundá-las, tirando de suas estruturas as grandes verdades que encerram. Pois bem, então, Regina e Rejane, nós vamos passar aqui a um texto comentado pela própria Martinha, numa gravação, e nós vamos ver que muitas vezes a gente se engana, com a parábola do filho pródigo, achando que esse filho pródigo é algo grande, iluminado ou de muito valor, mas as pessoas se enganam com essa parábola, Por isso estamos aqui hoje para tirar isso a limpo, não é, Martinha? Ela vai ser de grande esclarecimento para nós. Eu acho que vai. Até o sentido do pródigo, a palavra pródigo, né? Muita gente enaltece, não, meu filho é pródigo. Pródigo em quê? O que é o pródigo? Vamos ouvir então? Vamos lá então. Tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Então, o pai repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Este então chegou-se a um dos cidadãos daquela terra que o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali, o moço desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava.
Caindo, porém, em si, disse: quantos operários de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado. Matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Lucas, capítulo 15. Pois então, vamos aí, Lucas capítulo 11, 32, não é isso, Regina? Isso aí. Nessa primeira conversa, observamos que a parábola do filho pródigo, interpretada à luz do entendimento espírita, reflete os seguintes ensinamentos básicos. Primeiro, a imutabilidade de Deus, um princípio sustentado não teoricamente apenas, mas de modo positivo, condizente com os fatos e testemunhos da vida humana. Aqui quer dizer que se as leis de Deus estivessem sujeitas à mudança, ele não seria imutável, né? Então é imutável porque as leis que regem o universo, elas não teriam estabilidade. Por isso que Deus é imutável na sua obra, né? Elas foram feitas e elas são sempre as mesmas. Isso. A segunda aqui é a unidade do destino, isto é, a redenção completa pelo amor e pela dor, abrangendo todos os pecadores. A misericórdia, né? Exato. No terceiro é a lei da causalidade, ou seja, da ação e reação, causas e efeitos, determinando
em dado tempo, o despertar das consciências adormecidas. Por exemplo, aí nessa segunda lei, a redenção completa, né, pelo amor ou pela dor. No caso do filho pródigo que voltou, aprendeu pela dor, não é isso? A relatividade, né, do livre-arbítrio, o qual não pode ser absoluto a ponto de ser dado ao homem alterar os desígnios de Deus, né? Nós temos livre-arbítrio, mas jamais podemos mudar aquilo que Deus fez. E por fim, a evolução individual dos seres racionais e conscientes, de cujo número o homem faz parte, processada no recesso íntimo das almas, livre e espontaneamente como a lei natural e irrevogável. Então vamos começar a interpretação da parábola. Rejane, vamos iniciar analisando os dois irmãos e o pai? Vamos lá. Então, na leitura da parábola, nós percebemos que aquele pai é Deus. Os dois irmãos representam a humanidade. Nós, encarnados, né? Nós todos, os espíritos imperfeitos de todos os níveis. O filho mais moço, identificado pródigo, tinha uma personalidade ativa, mais determinada, enquanto que o seu irmão revela-se acomodado no contexto em que vivia, sentindo, porém, necessidade de vivenciar outras experiências à distância do lar. O caçula da família comunica ao pai este desejo e solicita-lhe a parte na herança que lhe cabia. O pai não só lhe atende o pedido, como demonstra compreender também ser um acontecimento natural. Divide a herança entre os filhos de forma justa, não interpondo obstáculos e manifestações do livre-arbítrio dos seus herdeiros. O texto evangélico informa que o filho mais novo, adjuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, isto é, manteve-se distante da proteção fraterna, conduzindo a existência na forma que lhe aprazia, segundo os critérios estabelecidos da vida material. Isto mostra, né, nos mostra também como a gente se porta em relação a tudo. Então, esta ligação com Deus é este querer fazer algo diferente e esquecendo, né, do nosso Pai maior. Muito bem. Martinha agora, então. Sim, então, gurias, né, e ouvintes, essa parábola, ela é interpretada como sendo, então, do filho pródigo, porque aqui nós temos a oportunidade de ver essa personificação daquele que se entrega a todo tipo de prazeres sensuais no sentido da matéria, né, da busca por prazeres, né, que nos satisfazem no sentido de vida humano, sensitivo mesmo, né? E então essa busca desvairada acaba perdendo o sentido e a necessidade que ele tinha naquele período de ser esse filho que tinha um entendimento de Deus. E aí, buscando esses apetites que, né, a própria parábola fala, com seus bastardos de riquezas que não agregam nada, ele acaba se afastando do seu pai e acaba tendo essa conduta desregrada. Então nós também estudamos no Evangelho o que é que nos traz tristeza, que nos traz dor, desequilíbrios. Os excessos, os desequilíbrios, e quando nós nos afastamos de Deus, da sua lei, nós sofremos. Aqui então foi quando o Paulo falou lá em cima, no começo do programa, sobre a dor. Porque quando ele se entrega a esse chamamento físico da vida, o efêmero, né, o que é passageiro, ele acaba se distanciando da questão espiritual, da necessidade espiritual da vida dele, que é essencial para nossas vidas. E aí então acaba, quer queira, quer não, produzindo grande sofrimento. Verdade. Pode ser que, analisando aqui, ele não estava ainda ciente desse resultado que ele teria, porque a história vai mostrando, né? Quando a parábola conta que ele ficou empobrecido, que ele ficou arruinado, faminto, esfarrapado. Ou seja, tudo que ele recebeu do pai, ele jogou fora. Jogou fora.
Perdeu. Né? Não construiu nada, né? Não construiu. E quando se viu totalmente sem apoio, esse apoio financeiro, já estava, você vê, simbolicamente, né, logicamente, comendo como os porcos, né? Isso, Ou seja, a pessoa está totalmente destruída, arrasada, né? Aí ele lembrou de que existe um pai bom e que acata e que está de braços abertos, não é isso? Isso. E a parábola, então, mostra nesse momento esse empobrecimento, essa necessidade, essa fome, essa sede que ele sente do espiritual e do material. Então, ela traz essas duas falas. Só que ele aprendeu pela dor que a falta do material, do carnal, acabou levando ele a essa procura espiritual. Reconheceu, né? Reconheceu os erros, né? Se Precisou, arrependeu, entre aspas, foi como a tocado. gente diz normalmente, sofreu na carne. Sofreu na carne. Essa queda violenta, porque ele se considerava o senhor, né? O dono, né? Do pedaço. Ele ia desbravar o mundo, ele podia tudo. O pai não sabia nada. Estava desatualizado, estava velho, não sabia das coisas. Aquele lugar estava sufocando ele tinha mais vida para viver. Mas aí ele esquece que ele precisa se desenvolver espiritualmente. Mas ele só descobre, nós todos também, é quando nós começamos a caminhar e percebemos os erros cometidos. Os tropeços. Os tropeços. E aí quando ele se arrepende, então, né, como diz a parábola, ele toma a decisão de retornar para a casa paterna. E quando ele toma essa decisão, é porque ele então se deu conta de que a queda material, primeiramente a gente precisa então sentir na pele, sentir na carne. E aí a gente faz comparações. Então ele fez a comparação da vida que ele tinha antes ao lado do pai, lá na família, o conforto, e depois ele percebe que estava fazendo falta o que ele tinha lá. E ele retorna então ao lar. Esses ensinamentos que então a dor oferece para todos nós é um convite para uma reflexão que nós vamos sempre nos reajustar, muitas vezes, perante as leis dos homens e as leis morais, quando nós nos darmos conta da nossa pequenez e da necessidade que nós temos, muitas vezes, de atingir um caminho, de chegar a um ponto na caminhada evolutiva, mas que a cabeça não ajuda e o coração ainda está desviado. Ou seja, a felicidade acomoda, mas a dor transforma. Não é isso? E a dor é um ótimo ensinamento, então, que esse jovem, então, ao longo daqui do nosso estudo, nós vamos perceber que ela é crescimento. Geralmente a gente quando é jovem, né, a gente nunca quer ouvir o pai e a mãe, né? A gente sempre, o pai e a mãe às vezes vem com aquele conselho, a gente pensa, não, mas isso foi na tua época, né? Na minha época é diferente. E aí eu tenho que ir, eu tenho que desbravar. Quem diz? Porque contigo não deu certo, por que não pode dar certo comigo? E aí o tempo passa, a gente envelhece e aí surge à nossa frente o exemplo do pai e da mãe. Se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe lá atrás, quanto eu não teria, né? Então, outro ensinamento de relevância que a parábola ressalta é o que respeita a lei da causa e efeito. A redenção do filho pródigo deu-se mediante a influência dessa lei, meninas. Ele criou uma série de causas que determinaram uma série de efeitos semelhantes. Como as causas eram más, os efeitos foram dolorosos, como disse a Martinha, né? Suportando-os como era natural e não como um castigo ou uma pena imposta por um agente estranho. O moço acabou compreendendo a insensatez que praticara, considerando-se o próprio causador, enxergou que ele errou, que ele foi o causador dos sofrimentos e da humilhação que ele agora estava suportando, né? É isso aí, Regina. Neste ponto da parábola, nós percebemos que este jovem, o pródigo, percorrendo as estradas largas dos interesses humanos, acabou conhecendo e encantando-se pela realidade da vida material, subjugando-se aos seus mecanismos e leis, razão pela qual foi colhido pelas frustrações e desilusões
que lhe forneceram lições retificadoras, capazes de reajustá-lo perante as leis dos homens e a lei divina. Vai aprendendo através da vivência, né? Através da vivência e se reencontrando e achando que não posso ser por aqui. Nesta situação, o jovem vivenciou graves problemas, tais como, após ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ele começou a padecer de necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela época, procurando por um emprego, para conseguir se manter, e acabou sendo levado a apacentar porcos. Cuidar de porcos, Isso, né? Ou seja, desceu assim. Bastante, né? Ele era uma pessoa de posses e acaba indo exercitar serviços, trabalhos, né, de um servo qualquer e não mais na casa de seu pai. A nível de porcos. Isso. Né? Então, nivelando, mostrando aí a que ponto ele chegou, né? Da baixeza humana. Daí aí nos mostra, né, tudo que o jovem enfrentou, as sérias privações, todas de ordem material. Aniquilou os bens herdados, desperdiçando a sua fazenda, e para sobreviver precisou trabalhar por um dos cidadãos da terra, né? Como guardador de porcos, como a gente já comentou, passando muita fome. E aí um dia ele decidiu ingerir o alimento que era destinado aos porcos. Chegou a tal ponto de tentar isso, né? Então aqui a gente percebe um simbolismo. A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais, né? Nos esquecemos quando está tudo bem. Então, esses valores concedidos pelo nosso Criador Supremo, a retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e também o discernimento justo do bem e do mal, né, Martinha? Eu, enquanto estava falando, eu fiquei pensando, a parábola está nos trazendo um ensinamento da nossa vida como espíritos encarnados. Mas todo aquele que busca, como nós também vamos poder ver, que busca crescer na sua vida, buscando outros caminhos, outras lutas, outras conquistas, não é que seja errado, né? A gente tem que, né, deixar claro para os ouvintes que faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento, A parábola do filho pródigo, ela é extremamente profunda e bela. E ela, em algum momento, deve tocar os nossos corações para um aprendizado. O aprendizado maior, né, que Deus nos manda através dessa parábola. E a gente entendendo como isso tudo exportou, que a gente vai continuar aí e vai conseguir colocar mais esse entendimento. Nesse ponto também nós podemos contribuir com o esclarecimento acerca desta grande fome que assolou aquela região. Aí o rapaz, como tu falou, né, Rejane? Essa grande fome, então, ela que se abateu sobre aquela terra, indica o cansaço, a insatisfação, a falta de apetite ou mesmo a repugnância pelos prazeres materiais que cedo ou tarde se abatem sobre as pessoas. Chega então um momento em que o homem se revela faminto de bens espirituais. Esse desejo de ser bom. Me chamou a atenção essa frase, repugnância pelos prazeres materiais. Chegou ao ponto disso ser feita uma analogia com ele comendo comida dos porcos. Uma coisa repugnante, mas a qual ele acabou se entregando, né? Bem interessante a tua análise, Paulo. Porque, então, até a parábola fez essa grande fome, né? Dá esse realce. Também, né? A grande fome. Grande fome. Porque aí, quando ele busca esse alimento, já não satisfaz. Aí vamos para o lado espiritual. Né? Então, aí, o que ele tinha para evoluir e crescer e se desenvolver, ele deixou para trás. E aí, esse desejo dele ser bom e que ele queria se tornar uma pessoa melhor, ele se dá conta, então, quando ele vai ao fundo do poço. Porque ele teve que descer ao seu quase ao fundo do poço. Para, então, se dar conta de que ele era um espírito que estava fazendo algumas mudanças, e essas mudanças foram de forma, pode-se dizer, egoístas,
e não compreendia o entendimento e a mensagem do pai dele. Aí então se fez necessário passar por um período de reajuste, ajustamento, que muitas vezes é a transformação espiritual nossa. E no geral esses ajustes são promovidos pelas dores, pelas necessidades, no âmbito físico e material. Material também. No texto em estudo, esse período está simbolizado também, né, Paulo, no imenso sofrimento que vivenciou, como tu falou, sobre ali o cuidar dos porcos. Porque também para eles naquela região, cuidar de porcos era algo, era o fim. Depreciativo, né? Depreciativo para o homem, ele. Né? Uma pessoa, né? Como pessoa. Bom, eu acho que nesta altura, quem está aqui nos ouvindo já percebeu que aquela fleuma, aquela veste assim dourada do filho pródigo já está meio elameada, não é isso? Então não é bem aquele filho pródigo que a gente esperava, né? Aquele brilhante, né? É bem interessante mesmo, nós estamos aqui destruindo um mito, praticamente, né? Na análise dessa parábola. Mas, embora esteja muito bom e o ritmo esteja muito bacana, eu vou fazer aqui um pequeno intervalinho para a gente dar uma respirada e já voltamos, ok? Ok. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. André Luiz. Pois bem, estamos de volta então para o segundo bloco e a palavra passamos aí a Regina. Vamos a ela. É isso aí. Embora num primeiro momento possamos aqui interpretar que as causas físicas e materiais tenham sido os elementos causadores dos infortúnios do filho pródigo ou esbanjador, o que é realmente importante e essencial é considerarmos que não foi o trabalho em si que causou o sofrimento a ele, né? Pois não há nada de indigno em cuidar de animais. Na verdade, foram causas mais profundas, as condições precárias em que se encontrava o seu espírito, que o levaram para uma condição de vida, né, extremamente insuportável. Sua queda moral foi profunda, destruindo-lhe qualquer vestígio de alegria ou prazer de viver, uma vez que, agindo para satisfazer os sentidos e as necessidades materiais, a sua existência assemelhava-se à dos animais, que são governados pelo instinto. E, submetido à lei, como já falamos da causa e efeito, ele colheu o que semeou, guiando-se apenas pelo seu livre-arbítrio, ou seja, ele plantou capim e quis colher batatas. Não tem como, né? Então, né, Jane? E esse livre-arbítrio nos conta lá, Obras Póstumas, no capítulo 3 da Criação, do item 16, que o livre-arbítrio nada mais é do que a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do Espírito. Fazemos nossas escolhas, podemos sim, Deus nos dá esta permissão. Continuando então, precisou, todavia, depois de vivenciar amargas experiências na vida material, chegar a um doloroso estado de carência espiritual, para lembrar-se do Pai, da vida abençoada que tivera um dia no lar paterno. Esta experiência mundana foi, assim, a brecha espiritual que lhe permitiu reconhecer os erros cometidos, admitir a situação de indigência material e, por consequência, espiritual,
em que se encontrava e arrependido em pôr uma nova diretriz à sua existência. Então, é o que acontece também a nós outros em relação a Deus. Apartamo-nos dele não pela distância, porque Deus está em toda parte, mas pelo coração. E ao nos esquecermos, ou não dando a devida importância às suas leis, entregamos nossa alma a toda sorte de destinos, perdendo a retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Reconhecemos, nesse sentido, que há filhos pródigos de diferentes tipos na humanidade, que somos nós, né? Cada um com as suas imperfeições, cada um, né, numa certa etapa evolutiva, né? Cada um de nós aí tentando buscar essa relação cada vez mais próxima com o nosso Pai. E examinando ainda essa figura do filho pródigo, né, Gurias e Paulo, nós podemos idealizar um homem rico, desperdiçando possibilidades materiais nos festins do mundo. Então, a parábola parece que só está remetendo a um filho, a um homem rico. Mas a realidade da nossa vida, do nosso planeta, porém é muito mais ampla e abrange várias camadas da sociedade. Por exemplo, temos filhos pródigos que não respiram somente onde se encontra o dinheiro. Correto, porque a Em riqueza, abundância. o que é a riqueza, né? Não é só o dinheiro. Eles existem bastante em outros campos da atividade humana e em posições sociais diversas. Né? Nós podemos ter aí um filho pródigo, grande cientista na Terra, que está esbanjando a sua inteligência através do destilar um veneno intelectual, indigno e que poderia estar trazendo um grande benefício. Aqui nós podemos também usar até uma outra parábola, um talento, né? O seu talento, né? Onde é que ele está colocando, né? Onde é que está esse talento que o pai lhe ofereceu? Está a serviço de coisas supérfluas, né? Sem importância, né? Quando poderia estar agindo em função da sociedade, dos outros, do bem ao próximo, não é isso? Se desenvolvendo, né? Também. Como ser. Outro filho pródigo, artistas que preciosos, né? Vêm com um talento, com uma condição de brilhar, gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de, eu vou falar aqui por conta então, através de letras, de textos, de imagens, né, nas mídias, no som, e cai por terra todo o trabalho que poderia ser íntegro e digno. Criando lixos tóxicos, né? Lixos tóxicos. É verdade. Então, né, meus amigos, em toda parte, porque então estamos encarnados num planeta que está passando por um processo. E a nossa esfera aí também, na volta, se equipara, né, a nós aqui. Entre os dois mundos, eu me refiro. Que em toda parte nós estamos sempre vendo esses dissipadores, né, de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. E eu vou dizer que eu generalizo aqui porque a grande maioria, né, da humanidade luta. Então, está lutando travando a sua batalha íntima para poder, com o tempo, deixar de ser esse filho pródigo que não compreende ainda a mensagem e o amor do Pai. Pródigo, né, que esbanja muitas capacidades, muitos talentos, muitas chances de fazer o bem, de se engrandecer, de ajudar o próximo e olha só para si próprio, né? Esquece, né, que quando ele evolui, os outros na volta também. Somos co-criadores, nós falamos aqui, né, Regina? Amigos, a fim de ilustrarmos ainda mais o significado dessa parábola, vejamos a seguinte narrativa. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu
meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então aqui cabe outra análise, que o conhecimento espírita nos faz ver, nesse texto do Evangelho, o momento preciso em que o corpo e o espírito, cansados de tantos sofrimentos, buscam o amor celestial, reconhecendo a elevação e a grandeza dos ensinamentos de Deus. Este momento está representado na expressão cair em si, ou como a gente usa, né? Caiu a ficha. É um instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Podemos perceber claramente que a parábola aqui nos ensina que as vaidades materialistas, as sensualidades grosseiras com as quais muitos se satisfazem, não passam de casca sem substância. Dá para fazer uma analogia, uma comparação que foi feita aqui entre os homens e os porcos, né? Tais alimentos só enchem e pesam, mas não nutrem. E ao cabo de algum tempo conduzem fatalmente à fome, mas é aquela fome de espírito, a fome de coração, né? Como esse filho se sentiu, né? É isso aí. Isso nos faz compreender, né, a missão providencial da dor. Através da dor, esta nos resgata. Então, quando na Terra tudo nos corre às mil maravilhas, nem sequer cogitamos se Deus existe ou deixa de existir. Né? Visita-nos a desgraça, aí sim. O primeiro que a gente lembra é Deus, né? A alma quebrantada logo se volta para o céu. Porque só de lá nos podem vir as consolações. E neste sentido, viu, Regiane? O refrigério. O filho, quando se abateu sobre ele a desgraça, ele lembrou do pai físico, mas sempre analogia, né? O filho como o ser humano, o filho como humanidade e o pai como Deus. Como Deus. Isso, né, todas as leis divinas e esse Deus, né, que a gente acredita, que ama e que entende, está dentro de nós, dentro de cada um. Então, mesmo com o nosso livre-arbítrio, mesmo com as nossas escolhas, Deus sempre está conosco. Ele não nos deixa seguir por um caminho que não seja o caminho dos filhos de Deus. Nos deixa sofrer, sim, para termos essa noção mais íntegra, mais completa do que é, né, ter um pai poderoso, digamos assim, né, e que sempre vai receber o seu filho, que vai dar uma nova chance para cada um de nós. Vou fazer um comentário do Emmanuel aqui lá do Consolador Prometido, o livro, né, o Consolador, na questão 182, que tem tudo a ver com a tua fala aí, Regiane. O Emmanuel nos diz o seguinte, aspas para Emmanuel: o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Ou seja, para se mudar tem que se arrepender. Isso. Isso aí. E aí o Emmanuel também diz mais, desejo de melhora, sentimento de culpa e esforço de superação. Por quê? Porque quando tu fala do nosso Pai Deus, que nós temos que, né, passar pelas dificuldades, e Ele nos deixa então passar por isso, Ele quer que eu tenha a melhora, aquela que vai me fazer transformar. E os valores morais, né? Isso, a gente tem que crescer como Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Não é que Ele não queira que a gente, não é que Ele queira que a gente erre, mas Ele nos permite errar para que nós cresçamos e reconheçamos, né, que olha a maravilha que a gente tem, tudo que a gente tem, e a gente não dá valor. Então, a gente tem que adquirir, porque quando você ganha muito fácil as coisas, geralmente você não dá valor. É só em cima daquilo que você batalha, que você produz, né, e que você tem que ir... Lutou por conseguir. É, exato, Regiane, tem que lutar. Mas nos valores morais não adianta, né? E nos a gente tem eles dentro da gente, a gente se deixa desviar,
A gente esquece, né, que é filho de Deus, que tem tudo isso dentro de nós, mas que é no momento que é mais difícil e que a gente sempre acaba caindo e levantando, é quando a gente começa a interagir com todos, né? Mostrando por que estamos aqui, amando, perdoando. Quando a gente não consegue fazer tudo isso na relação onde estamos, seja na família, seja no trabalho, é o que nos torna fracos, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo é um laboratório que Deus nos dá para crescermos e evoluirmos. A comparação também que a Regina fez, de que se eu não valorizo os bens materiais que eu tenho, eu não vou... Então, se eu não sei o valor, eu não tenho que me preocupar. Eu não estou sempre botando de lado e querendo outros. Então, eu nunca me apego verdadeiramente e desenvolvo algo de bom. Então, fazendo uma comparação com a nossa evolução moral, né, que tu também falou, né, Regiane? Então, quando eu descubro que aquilo ali vai mudar minha vida para melhor, que é o que o Pai quer, que esteja lá no íntimo, né, da minha alma, eu vou ter aí, então, o que o Emmanuel diz, né? Eu vou ter aquele esforço de superação. Porque aí o remorso, outra coisa, o remorso não me ajuda a crescer. O arrependimento... Te impulsiona, né? Não me traz melhora, né? Ou seja, né, eu posso dizer que os arrependidos... O remorso é a luz vermelha que se acende, né? Isso. Para você se arrepender e se dar conta de que precisa mudar. É um episódio necessário, isso aí, Paulo. Mas não basta, eu vou ter que fazer mais alguma coisa nessa minha jornada aí de filho pródigo, né? Porque as minhas tendências, as tendências mais marcantes desta existência, né, dessas experiências, melhor dizendo, elas podem ser percebidas e manifestadas através da dor, né, da dor psíquica, né, que é a corretiva, e que se diferencia da dor psíquica expiatória, né? Porque essa questão de ser corretivo é a lei divina agindo, né? E aí o arrependimento então impulsiona, né, gurias? Verdade. E o remorso paralisa. Porque aí se o filho pródigo ficasse, se aquela fala que tu teve ali, né, Regina, ele caiu em si. Aí ele ficou ali paradinho, ele não fez nada e continuou ali sofrendo, mas vivendo ali. Ele não se descobriu como alguém que poderia evoluir. Sim. E poderia procurar o seu pai e transcender, né? Então esses 3 traços psicológicos, né, que o Emmanuel fala, e emocionais, o desejo de melhorar, o sentimento de culpa e o esforço de superação, que determinam o ato de arrepender-se. E passam por metamorfoses, olha que interessante. E então é um item que não foi comentado, que é a humildade, né? Percebendo o erro. Eu vou retornar para casa do pai, então eu me coloco numa posição, né? De que alguém, eu preciso porque humildade me curvar é o que esse filho não tinha, né? Quando ergueu o queixo e com os bolsos cheios de dinheiro saiu para a vida, né? Precisou utilizar de humildade para reconhecer o erro. Já foi o primeiro passo, né? O primeiro passo foi a humildade, porque muitos são orgulhosos. Ainda tem orgulho. Ficariam padecendo e não voltariam para dizer que erraram, que perderam, né? E aí, quando eu falo dessa metamorfose, que aí, através da vivência, vai se transformando, né? Ele descobriu esse ponto que ele poderia voltar, mas reconheceu então que a humildade precisaria fazer parte da vida dele. Nesse momento, as coisas já se encaminham. É que tudo foi uma sequência, né? Foi uma sequência. Ele chegou por cima, foi perdendo, e quando ele olhou para trás, ele conseguiu reavaliar toda a situação e ter essa humildade e esse reconhecimento. E muito bem. Vamos prosseguir já em seguida, depois de mais um pequeno intervalinho. Vamos a ele. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida.
tanto no que se refira ao bem quanto ao mal. Emmanuel. Voltando então, caros ouvintes, a prosa está muito boa, as meninas estão esbanjando sensibilidade e conhecimento e vamos continuar falando sobre a parábola do filho pródigo. É que ela é muito envolvente, essa parábola, lá, então, né? E de grande reflexão. É admirável observar que a partir do instante em que o filho teve a consciência dos seus méritos e dos seus deméritos também, né? O filho pródigo aliou o desejo, né, da melhoria à ação. Não basta desejar, tem que agir. Então, movido pelo impulso sem freio da vontade. Precisava ter vontade, né? Facilmente percebidos neste trecho do Evangelho que eu vou ler novamente, né, para que a gente lembre. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Né? Ele não se importava de voltar e ter que trabalhar como um empregado. E ele queria reconstruir aquilo que ele jogou fora. Né? Isso, e nós sabemos também que só no processo do primeiro impulso, do primeiro passo, levantar-me-ei. Então, levantar-me-ei. E Deus ajuda, tudo começa a conspirar a favor. Então, a partir do momento em que tu dá o primeiro passo, então, se estamos desolados, se estamos tristes, se estamos nessa vida desiludidos com diversas coisas, focar no mundo espiritual, focar nessa nossa melhora, nesse nosso conhecimento de nós mesmos e darmos este primeiro impulso. Isso aí. Quando ele, então, diz também, levantar-me e irei ter com meu pai, que o Paulo falou da humildade, eu fiquei pensando que este momento é aquele em que eu abro minha sensibilidade e aí eu, com sinceridade também, a espiritualidade me atende, que tu falou agora. Então aí eu me levanto, mas eu irei. Eu posso me levantar e ficar por ali ainda choramingando, me lamentando. Mas aí a vontade que tu falou, né, Regina? Isso. Aí é a vontade de seguir, de voltar e refazer os passos. E é o trabalho de cada um de nós, né? De cada indivíduo. Aí vem a espiritualidade que te intui, como tu falou. Vem o nosso mentor espiritual, vem os espíritos superiores e te conduzem para o retorno da caminhada. É refazendo os passos, melhor dizendo. E daí se sai da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, como vocês falaram, né? E ausenta-se também da posição negativa e absorve-se na reestruturação dos próprios ideais, né, Regina? É uma verdade. Então, igualmente importante, né, foi a atitude do pai ao reencontrar esse filho, né? E não deve passar despercebida. Viu seu pai e se moveu íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, ou seja, abraçou o filho e beijou. Então, aqui mostra um pai amoroso, um pai que recebe seus filhos com o coração aberto. Então, ele vê o filho chegando e ele corre até o filho, o ancião correndo até seu filho para dar-lhes as boas-vindas. Então, a carga de nossos erros impede-nos que nós chegamos à sua presença. Mas ele desce, agora nós estamos falando de ele, esse nosso Deus. Ele desce até nós, acerca-se das nossas almas penitentes, toma-nos em seus braços e dá-nos o abraço de perdão e com toda ternura acolhe-nos em seus domínios. Em Parábolas Evangélicas, no capítulo 21, Rodolfo Caligares, temos assim: Pai amantíssimo que é, não quer a morte do filho mau e ingrato, mas sim que ele se converta, que abandone o mau caminho e que viva. O Cristo, então, gurias, né, ao narrar essa parábola, ele também nos oferece muitos ensinamentos
E dentre eles aqui também a compaixão, porque a tua fala aí, né, Regina e Rejane, de vocês duas, a anterior, também remete à compaixão. Falamos da compaixão do nosso Pai, mas é também a compaixão dos nossos mentores espirituais, que sempre estão unidos dessa compaixão. Isso, e sempre também juntos a trabalho, né, do nosso Mestre Jesus, que também está a trabalho do Pai. Isso, porque... Uma hierarquia, né? É um atributo da divindade, de quem está, né, acima de nós, porque eu quero dizer que a compaixão ainda é trabalhada também. Também, né? Na parábola da parábola do... agora faltou. Mas é quem era o próximo, mais próximo do outro, aquele que teve a compaixão para com seu irmão, né? Do bom samaritano. Bom samaritano. E aí a compaixão, nós podemos então perceber nesta parábola que o Criador Supremo, o nosso Pai, fazendo essa analogia, ele esperou que o filho se penitenciasse, de haver se arrastado, sucumbido, mas ele não exigiu desculpas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza. É o só nosso estendeu Pai, os braços, né? nosso Pai, que é amor e bondade e misericórdia, soberanamente bom e justo. Isso. Então isso é um dos ensinamentos que temos que tirar também dessa parábola, né? Aonde muitas vezes, a maioria das vezes, eu diria, nós julgamos o outro, a gente condena, a gente quer explicações e não, né? Muitas vezes o abraço e todo esse aconchego é o que vai fazer com que todos nós nos tornamos melhores. A conversa está muito boa, viu? Bastante elucidativa. E nosso quinto elemento, lá em Porto Alegre, nosso amigo Lourenço, está de ouvidos em pé aqui, dizendo que o conteúdo está muito bom e que ele está aprendendo muito. De quem é a palavra agora? Eu finalizo aqui o meu pensamento. Fechando então esse meu pensamento, tá, gurias? Quando o teu pensamento, né, Rejane, quando o Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então é aqui aquele pensamento, Deus me abandonou, estou sozinho. Não, nunca estamos sozinhos. Deus nunca nos abandona. Ele nos permite que o livre-arbítrio, como tu falou, né, Regina, seja nosso guia, mas eu tenho que aprender. No momento que eu aprender, eu vou então entender que eu preciso fazer mudanças e reformas. É verdade, Martinha. Eu gostaria de trazer uma mensagem de Emmanuel novamente, né, para elucidarmos um pouco mais a parábola até este ponto. O apóstolo Paulo afirma, aspas para Paulo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Emmanuel comenta tal versículo em Palavras da Vida Eterna, inferindo que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Isto é, porque na dor e na desgraça, nós, né, o homem, tende a correr em auxílio do seu próximo. Ainda bem que ainda temos isso, temos né? isso conosco. A dor aproxima e a alegria afasta. Entretanto, precisamos das duas atitudes para evoluir. Precisamos, é isso aí. Pois ambas caracterizam diferentes manifestações de caridade. Por que não ficar feliz pela felicidade do nosso irmão, né? É a caridade mesmo. Exato. Então ensina-nos o nosso benfeitor Emmanuel na supracitada obra: não te envaideças por ser bom, pois se Deus permitiu estares com ele, é para que estejas com ele ajudando o teu irmão. O verdadeiro amor fica feliz com a felicidade e com as oportunidades ofertadas aos nossos irmãos. Dessa forma, em nossos exercícios diários de autoconhecimento, procuremos analisar o nosso comportamento, ora de filho pródigo, ora de filho obediente, como já citamos lá em cima, né? A fim não só de diminuirmos nossas quedas, cumprindo cada vez, né, mais a vontade de Deus, mas também para amarmos mais os nossos irmãos. Amai-vos uns aos outros. Ainda, né, distantes do cumprimento de seus deveres para com a própria consciência, afinal, representa a lei cósmica dentro de nós, Rejane. Verdade. Então,
Continuando a nossa análise da parábola. A Regiane estava em êxtase. Ela quase estava no outro mundo. Viu? Estava mesmo. Desce então, Regiane. E aí o Paulo fica aqui, atenção. Então, vamos analisar e falar um pouquinho também do filho mais velho, né? Então, nós observamos que esta ilustração, essa história contada por Jesus, o exemplo do egoísmo, né, na figura do filho mais velho. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, que a gente está falando bastante. Se prestarmos atenção, encontraremos o filho egoísta. É um contraponto muito interessante, né? Ele amplia totalmente agora o significado da parábola, né? O ensinamento, né, do mestre aí demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Então, de maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas extravagâncias, nos escândalos, tornando-se um credor de todas as punições. Raros são os que viram algo de condenável na conduta do irmão que permanecia sob o teto familiar, porém não menos passivo de repreensão. Este filho, obediente e respeitador, observando a generosidade paterna, ele é dominado por sentimentos inferiores que o animam. Sobem à tona e o levam, a atitudes egoístas e sovinas. Uma pessoa contida nos gastos, muito apegada ao dinheiro, avarento. Ele era o filho mais velho, mas ele não se comportava como tal. Ele tinha o entendimento de algumas coisas, mas ainda agia como aquele filho que faz algo para o seu pai, mas quer um retorno, quer um, tipo assim, um retorno, um reconhecimento dos seus atos e das suas atitudes. Ele contraria, né, a vibração de amor reinante no ambiente doméstico, né? Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço que ele serviu ali ao pai, à família. E na posição de crente vaidoso, vamos pegar pelo outro lado, a suposta observância da lei divina e desrespeita o pai, o genitor, incapaz de compartilhar o justo contentamento, pai feliz que tinha recuperado o filho, né? Então ele não teve esta grandeza e realmente é difícil. Se nós nos colocarmos, a primeira atitude seria essa mesmo, condenar-nos, né? Então a gente tem que trabalhar muito por essa renovação. Pois bem, meninas, vocês três em vantagem contra a única voz masculina aqui. Eu vou fazer uma partezinha agora, tá? Se vocês me permitem, né? Ou seja, de tudo isso que estamos ouvindo, vou dizer que o filho mais velho acaba reclamando, indignado, inconformado e se sentindo injustiçado pelo tratamento que o pai acaba dispensando ao filho que volta, né? Após este haver abandonado seus deveres para com a família, com o próprio pai, com o trabalho, enfim, após atirar ao lixo, como falamos no início, né? Todo o dinheiro recebido do pai volta a gozar agora de apoio, amor e compreensão deste. Digamos assim, o pai acaba acolhendo o filho, tanto um como o outro, da mesma forma amorosa, cuidadosa. E o que ficou, que não se deu ao trabalho, ou não se deu à liberdade como o mais velho, acaba ficando indignado, sentindo como o mais novo, né? O que injustiçado, foi, é o mais novo, acaba sentindo injustiçado, não é isso? É isso aí, porque é um tipo de homem egoísta, né? E é muito comum nos quadros atuais das nossas vidas. Antes o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se, né, ante essa alegria, diante, né? Que como a gente falou ali antes, né, ele sofre e através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena, é aquela coisa do egoísmo e da inveja, né? Não é, Martinha? É isso aí, Paulo. Quando no início do programa a Regina citou ali o que a parábola oferecia, os tópicos, eu lembro que tu falou da evolução individual. E aí, falando do filho, agora o egoísta, me veio. A individualidade do ser. Não dá para tentar discutir ou tentar desvendar um ser.
né? A parábola oferece isso para nós, porque assim, por mais que um esteja ali tendo tudo do bom e do melhor, ele queria mais, mas ele deixava transparecer no olhar, na fala e nas atitudes que estava tudo bem, e ele tinha concordância com o Pai, com o Ser Supremo. Isso. Sim. E de repente a primeira contradição do seu pensamento na atitude do pai em aceitar o filho de volta manifestou o lado ruim. O nosso lado mal, nosso lado escuro. Egoísta, A gente nem se diz que é ruim. A gente simplesmente nem nota o que a gente está fazendo no nosso egoísmo. A gente se sente injustiçado, porque a gente ficou... Falar nisso, eu vou exercer o meu egoísmo agora pedindo mais um instantezinho de intervalo e a gente volta em seguidinha. Vamos a ele. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. André Luiz. Pois bem, ouvintes, pois bem, minhas jovens palestrantes, estamos aí dando início ao quarto e último bloco do tema, a parábola do Filho Pródigo. Com a palavra, a nossa querida Rejane. Então, continuando o que a gente estava conversando, aquele servidor aparentemente correto, por estar presente de modo ostensivo na casa do pai, realizando as suas obrigações, revelou-se egocêntrico e intransigente, mesmo que as explicações concedidas pelo pai fossem lógicas e ponderadas. Disse nosso pai, né? Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nós verificamos assim que nem sempre o que permanece na casa do pai, cumprindo deveres e obrigações, está efetivamente transformado no bem. Por muitas vezes, revela-se mesquinho e egoísta, julgando-se o único merecedor das atenções e cuidados do pai. Assim, aqui é mais uma lição: não devemos julgar. Da mesma forma, nem toda pessoa imoral, impura e cínica, que é aquela que prioriza as sensações materiais em detrimento das conquistas espirituais, deve ser considerada uma criatura má. Cada um está no estágio de evolução e não quer dizer que não mereça, né, todo esse carinho. Então, ele pode inclusive revelar virtudes que estão abafadas pelo gênero de vida que leva. Estas virtudes irão manifestar-se no momento apropriado, servindo de recursos para admitir erros cometidos e para reajustar condutas. Então existe muito que já está dentro de nós que começa a aflorar e aparecer e a nos ajudar a partir do momento que estamos nessa caminhada da evolução, mas onde nós nos preocupamos realmente em buscar esta evolução. Regiane, então, o Evangelho vem nos dizer, dizer para nós não julgarmos, porque nós estamos no mesmo barco. Uns com alguns valores, outros com outros valores, muitos desses valores escondidos, focados, porque anteriormente a Regina falou isso, né? E o nosso livre-arbítrio, então, é o que está nos dando essa oportunidade. Vamos reconhecer, em suma, que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, sofreu e amou também. A dor despertou nele o sentimento que iluminou ele, então. Isso. E aí a consciência dele se expandiu e ele percebeu que precisava converter-se, podemos dizer. E aí eu vou falar aqui da humildade, que nós já falamos, mas só para dizer que essa virtude, ela que levanta os decaídos e engrandece os pequeninos, como Cristo já nos disse, né? E que apaga todas as máculas do espírito, que quer se redimir. É isso aí. Eu posso dar uma contribuição aqui do nosso quinto elemento, por favor. O Lourenço, ele dizendo aí que os seres humanos, por vezes, cometem seus atos errôneos
e se vitimam. Recolhem-se a queixa, aliás, a deixa de que Deus os abandona, e fazem isso procurando uma justificativa de quem não opina verbalmente, Deus. Neste momento, melhor seria entender que errou, voltar-se ao pedido de perdão e meditar sobre o crescimento que se tem ao errar, em especial se o erro pode ser reparado. Aqui na parábola estudada, a recepção que o pai deu ao filho pródigo traduz-se numa lição inesquecível. A alegria do acolhimento ao filho mais jovem, a melhor vestimenta, o anel, as alparcatas, assim como o banquete, a festa e a música, foram concessões que expressam a misericórdia divina. E a alegria divina por receber finalmente um filho que entendeu o erro e está voltando, não é isso? Exato, né? E, por outro lado, essa boa receptividade provoca ciúme e inveja no filho mais velho, que ainda não se encontrava livre do ciúme, da inveja e do egoísmo, julgando-se ele o único merecedor dos cuidados e da atenção do pai. Veja que o erro e a dor do filho mais novo acabou despertando no filho mais velho um sentimento que talvez ele próprio não conhecesse. Ou seja, esta dor acaba transformando não a própria pessoa, mas também inclusive os que estão à sua volta. Tu te descobre, né? Te descobre. E sendo assim, então vamos guardar um sábio conselho do benfeitor espiritual Emmanuel. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e sentimentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou por estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando os outros. Muito bom. Vocês, meninos, já deram um show hoje que eu já poderia pedir que vocês fossem para casa, descansar, a missão está cumprida, mas nós temos agora aí aquele momento, né? Nós temos aí mais 5, 6, 7 minutos antes que a gente dê sequência a outros blocos. Vamos às considerações finais e, para isso, eu vou passar a palavra aqui para a Rejane. Ok, então, a ideia central dessa parábola é salientar a compaixão do Pai, no caso Deus, né? Deu pra gente entender, o Criador do Universo. Deus está sempre pronto a ouvir qualquer um de seus filhos, mesmo aquele que, movido pela ignorância, acabou chafurdando, digamos assim, nas trevas. Contudo, basta uma chispa de arrependimento sincero, que Ele já está prestes a nos receber em seus braços. Em cada parábola temos assim a mensagem que traz em si o poder do despertamento. Neste caso, na parábola do filho pródigo, esse poder está associado à compaixão que todo pai deve ter para com seus filhos, sejam bons ou ruins. Lembremos-nos de que a paternidade também é uma missão. E ainda disse-nos Jesus: quem busca o reino e a sua justiça, tudo mais será acrescentado. Regina? É preciso bondade e leveza para uma correta compreensão da lei de amor que rege os mundos. Embora com necessidade de experiências diversas, todos os homens são irmãos e se assemelham em sua essência. Para viver em paz, urge identificar-se com o próximo, ser feliz com a felicidade dele. Deixemos que a vida providencie as reparações e as lições necessárias. O papel dos homens consiste no auxílio mútuo e na vivência da fraternidade. Não basta nos abstermos do mal, nem é suficiente que cultivemos uma fé inoperante para fazermos jus às alegrias do céu. É necessário e é condição indispensável para isso que tenhamos desenvolvidos em nós o amor. Muito bem, Martinha. Então, meus amigos, eu gostaria de citar o Emmanuel, então, prosseguindo, lá do livro Palavras da Vida Eterna, que tem de Paulo de Tarso, prossigo para o alvo. Aí o Emmanuel, então, traduz isso para nós dizendo assim: ele nos ensina que o menino deixa a infância para entrar na mocidade.
O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na sectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Ou seja, a lei do progresso. Lei do progresso. A lei do amor, a humildade, a compaixão. E nós não vamos perder, então, o que nós já adquirimos aqui, né, gurias? E temos várias etapas, então, para vencer e chegarmos entre esses dois mundos maravilhosos aí. É isso aí, Paulo. Muito obrigada. É isso aí mesmo? Tá certo, então. Vamos para mais um intervalo e voltamos em seguidinha. Aprendamos a cultivar o auxílio fraterno, o trabalho construtivo, a concórdia santificante e a solidariedade fiel, através de todos os passos e de todos os minutos, porque o amanhã será resposta viva à nossa conduta de hoje, tanto quanto a bênção ou a dor de agora consubstanciam os resultados das nossas ações de ontem. Emmanuel. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se não compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. André Luiz. Um sentimento
me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Pois bem, ouvintes, estamos então chegando ao finalzinho do programa. Vamos fazer as despedidas e logo após as despedidas ouviremos uma música e na sequência a nossa prece de encerramento. Regina, Começa por mim? começa Então, com você. Então, foi um prazer né, ter todos vocês conosco entre os dois mundos. Agradeço de todo o meu coração, muita alegria, porque adoro quando chega na quinta-feira e estamos aqui todos juntos. Né? Nós aqui, os 4, e mais todos aqueles que a gente sabe que estão aqui conosco. Né? Então, uma boa noite, um excelente final de semana e uma semana bem proveitosa para todos, cheia de paz e de luz, e até quinta-feira que vem. Muito bem, É Regiane. isso aí. Foi um prazer estar aqui com todos, entre os dois mundos, né? Muitos desencarnados conosco, nós aqui, o cafezinho da Regina, que aquece o corpo, e esse banquete espiritual. Então, obrigada a todos que estiveram conosco e que possamos retornar, né, na próxima quinta para mais um programa Entre Dois Mundos. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos os nossos amigos ouvintes entre os dois mundos. E agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta noite, que eu também sou muito feliz de estar aqui com vocês todos. Gratidão, ótima noite a todos. Faço igualmente minhas palavras das meninas, né? Agradecendo a cordial, a gratificante companhia dos ouvintes que estiveram aqui conosco, né? E reforçando o convite para que estejam novamente cá conosco para mais um tema. Na próxima quinta-feira, falar em mais um tema, já temos decidido o próximo tema ou ainda estamos oscilando entre um e outro? Para a semana que vem já temos, né, gurias? Já. Vocês querem antecipar o tema? O tema será Jesus e decisão. Jesus e decisão. Vamos interpretar o livro do Divaldo pelo Espírito Joana de Ângeles. Uhum. Pode continuar. Então convidamos a todos para quinta-feira estarem aqui conosco. Falando em Jesus, a paz de Jesus para todos. Para todos, Assim assim seja. seja. Muito bem. Terminando então, vamos ficar com o grupo AME, com a música Vinha de Luz. Isto. Para quem não ouviu, novamente Vinha de Luz, e em seguida a nossa prece de encerramento.
Divino Mestre Jesus, nosso amigo e nosso irmão, enviado pelo nosso Pai para fundar o reino dele nos nossos corações. Estamos aqui pedindo o teu amparo, o teu amor na nossa linda jornada, neste lindo planeta Terra. Que o Pai nos concede a graça de aqui estarmos e juntos trilharmos nesta senda que irá nos levar para a evolução, chegando a páramos nem imaginados ainda por nós. Mas já sabemos que à medida que nos elevamos, novos caminhos, novos lugares de luz, de amor e de perfume chegam até nós. É assim que a vida espiritual se apresenta para nós, através dos ensinos do Evangelho de luz do nosso Mestre. E que todos nós tenhamos esta certeza, esta fé nos nossos corações diante da aflição, da dificuldade, do medo, da incerteza. Façamos a escolha que indica o caminho que me leva ao Mestre Jesus. Porque com certeza Ele irá me embalar, irá te embalar num sono tranquilo de uma música suave, e ela te conduzirá às escolhas mais acertadas, porque nós queremos, temos a vontade da mudança, do progresso e do encontro todos os dias com o Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. A Rádio Web Recordações encerra neste momento seu programa espírita Entre Dois Mundos, produzido pela Sociedade Espírita Caminho da Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Continuamos agora com nossa programação musical automática 24 horas através do Alto DJ.